Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar sobre procurando fazer o bem, ter a atitude de ajudar o próximo, deixar nascer no coração o amor pelo mais próximo de você. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 9 e versículo 10. E vamos estar falando hoje sobre procurando fazer o bem. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite para estudar a Tua Palavra, Senhor, para aprender com a Tua Palavra. Faz com que esse versículo fale grandemente ao nosso coração, como também outros textos da Tua Palavra que iremos ler nessa noite. Nos abençoa, nos fortalece, nos dá a Tua direção, a direção do Teu Santo Espírito para as decisões que precisamos tomar. Acalma o nosso coração, acalma a nossa alma nesse momento tão complicado que estamos enfrentando. Abençoa as nossas vidas nessa noite, pois nós oramos no poder que há no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, fazer o bem é um dos ensinamentos do Evangelho, um dos ensinamentos de Jesus mais importante. Se você tem, você deve ajudar a quem não tem. Isso não é somente materialmente falando, mas também espiritualmente. Se você tem mais amor, dê mais amor. Se você tem mais paciência, dê mais paciência. Mostre mais paciência com o seu próximo. Se você é mais tolerante, faça isso. Mas tudo que você tem de bom e de melhor, coloque para fora. Tenha a atitude de ajudar o próximo, pois há muitas pessoas precisando de ajuda, não somente financeira, não somente material, mas também emocional e espiritual. E um cristão de verdade copia Jesus Cristo, um cristão de verdade imita Jesus, e Jesus Cristo, meus amados irmãos, é o nosso exemplo maior para que nós tenhamos a capacidade de ter um medidor, alguma coisa que esteja medindo o nosso caráter, a nossa atitude espiritual, a nossa vida espiritual, como seres humanos, como cristãos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Pessoas há nesta vida que semeiam rosas, outras que escolhem espalhar espinhos. Umas cultivam ódio, outras gostam de distribuir o amor. Umas semeiam o joio, e às vezes são o próprio joio, e outras há que plantam trigo. Há que semeiam perdão, e as que cultivam o rancor. Uns que semeiam e cultivam a salvação, e outros que não querem saber de Deus. É assim a vida. Mas nós, como somos cristãos, temos um alvo maior, e esse alvo é Jesus Cristo. Então Ele deve ser em nossas vidas não somente o exemplo, mas também o exemplo a ser seguido. Por que devemos fazer o bem? Em primeiro lugar, porque assim estaremos imitando a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Atos capítulo 10, versículo 38 fala sobre isso e diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como Ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com Ele. Então, se nós olharmos para a vida de Jesus, é esta vida que Ele nos mostrou. O ministério de Jesus Cristo foi de 3 anos. Ele passou ali
pregando, levando o evangelho da salvação, curando, fazendo muitas coisas. Ele andou por toda parte fazendo bem. Esse foi o ministério de Jesus. Alimentou os famintos, ressuscitou os mortos, consolou os desanimados, abençoou as crianças, os pequeninos, curou enfermos, ensinou as multidões, perdoou a mulher adúltera, salvou pecadores, por fim ofereceu-se na cruz por nós. Nós passamos por um período na história evangélica, lá atrás, que foi muito interessante. Enfrentamos, eu não sei se aqui passou por isso, chamado dente de ouro, tirar demônio de crente, um monte de coisa. E também a negação das obras sociais, porque poderíamos ser comparados a alguns outros grupos que, vocês sabem, dão muita ênfase à obra social. E naquela época, o nosso pastor, o pastor Estevão, ele foi totalmente contra, veemente contra, porque isso era terrível, alguém parar de fazer a obra, porque ia ser comparado com outros segmentos religiosos. Porque o que Jesus Cristo nos ensinou foi totalmente o contrário. Não é uma preocupação nossa ser parecido ou ser comparado com outro grupo religioso. É nossa preocupação fazer a vontade de Deus. É nossa preocupação imitar a Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo maior. É nossa preocupação como igreja sermos relevantes na sociedade onde nós estamos. É nossa preocupação ser sal da terra e luz do mundo. É nossa preocupação orar por todos os homens, pelos reis. É nossa preocupação fazer tudo em nossas vidas para a glória de Deus. E não nos preocupar, vamos deixar de fazer obra social, porque aí nós vamos ser comparados a outros grupos. Isso não importa, porque a Bíblia diz que nós temos que fazer o bem. Nós fomos salvos. O amor de Deus inundou o nosso coração, a nossa alma, para sermos diferentes. E esse amor tem que estar forte em nossas vidas. Olhe que Jesus Cristo disse algo muito forte. Ele disse: um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, e assim conhecerão que vocês são os meus discípulos. Então Jesus Cristo foi esse exemplo de fazer o bem. Nós também temos que fazer o bem. De alguma maneira Deus está falando ao meu coração, ao seu coração, para fazermos o bem nesta época. Meus amados, nunca foi tão importante receber uma ligação como hoje. Nunca foi tão importante receber uma oração de alguém que você nunca espera. As pessoas estão solitárias dentro das casas. Eu estava conversando agora com um grande amigo meu, que está fazendo aniversário hoje, desta vida que mudou da gente. Antigamente, quando fazíamos aniversários, a nossa casa estava cheia, na igreja estava cheia de pessoas também, para comemorar conosco. Hoje nós nos resumimos a estar dentro de casa. Um grande amigo meu aniversariou semana passada, e ele disse que nem os filhos estavam com ele, porque tem uma vida muito corrida, e ele é do grupo de risco mesmo, e era melhor que os meninos não fossem na casa dele. E o aniversário foi através da internet, com o celular, e ele vendo as pessoas. Eu me sinto muito só, e eu sei que muitas pessoas também sentem-se assim. E eu tenho criado o hábito de ligar para as pessoas. E eu faço isso toda semana, e a semana tem sido uma surpresa. A pessoa fica emocionada, porque estava praticamente esquecida com essa pandemia que nós estamos vivendo. Precisamos fazer o bem. Alguém precisa ouvir nossa voz familiar, aquela voz que vai dizer assim: eu estou aqui orando por você, você vai passar por essa, fica tranquilo. Não podemos deixar que essa pandemia nos afaste ainda mais uns dos outros. Precisamos fazer o bem. Os que fazem o bem estão imitando o seu mestre. No mundo de hoje há muitos cujos nomes estão em anonimato.
Porém os seus atos estão diante de Deus. Deus está vendo, as suas obras testificam que você é um seguidor de Jesus. Os seus atos, as suas atitudes. Em segundo lugar, por que fazer o bem? Porque fazer o bem faz parte da nossa estrutura moral e espiritual. Olha, Mateus 7,11 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está nos céus. Olha, nós fomos criados, fomos feitos não para o ódio, mas para o amor. Quando eu falo amor, eu falo amor simples, não estou falando daquele amor de Deus, que ama apesar de, mas o amor comum de nós. Aquele amor que está já enraizado, quando um pai e uma mãe têm um filho, eles começam a amar de uma maneira fora do comum, sem explicação. Nós amamos nossos familiares, nossos amigos mais chegados, nós amamos naturalmente. Mas só que Deus pede na palavra e nos ensina que após Jesus Cristo estar em nós, esse amor se expande, esse amor cresce. Esse amor não se resume somente ao amor de quem está mais perto de nós, mas esse amor se resume ao nosso próximo. E muitas vezes o nosso próximo não é aquela pessoa que nós gostamos, não é a pessoa que é da mesma religião e fé que nós. O nosso próximo tem que ser aquele que precisa de ajuda. Por isso temos que fazer o bem, sendo nós a imagem e semelhança de Deus. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, isso tem que mudar, tem que se expandir, tem que ficar maior do que qualquer outra coisa. Fazer o bem traz alegria interior. Quem é que não gosta de ajudar? Todos nós gostamos, e isso tem que ser uma coisa muito mais forte e mais natural do que qualquer outra coisa. O meu amigo pastor Kerly Carneiro, que era meu irmão, mais que amigo, era um irmão, era tudo de bom mesmo. Ele eu aprendi muito com ele nessa questão de ajudar as pessoas. É uma coisa que estava nele. Se alguém ligasse para ele pedindo ajuda e ele não pudesse ajudar, ele dava um jeito. Era assim, meu amigo. Eu estava na igreja, lá da Orla, uma vez, e conversando no gabinete, um amigo chegou e disse assim: vamos ali, pastor, a gente precisa ver uma família que está passando por dificuldades. A família era uma família normal, até então descobri essa doença. A criança estava brincando assim no quintal, uma criança super saudável. O pai saiu para comprar pão, quando voltou a criança estava em convulsão. E como eu não sabia qual era a doença, ele ficou tetraplégico e muito limitado. Ele não tinha mais a fala, ele ficou em cima de uma cadeira e estava vivendo um momento muito difícil na vida deles, um momento de muita carência de coisas. A família não era de dinheiro, é uma família pobre, o menino não tinha uma cadeira adequada, não tinha um tratamento adequado, e o pastor Kerly se envolveu, acabou envolvendo toda a igreja, e decidimos reformar o quarto daquele menino, como igreja. E na hora o engenheiro da igreja foi lá no quarto, e depois ligou para o pastor Kerly: pastor, mudou os planos, vai dar certo esse quarto não? Não dá certo. O pastor ficou nervoso, disse: mas não dá certo por quê? Vamos fazer sim, vai dar certo. Não, pastor, não vai dar certo não. A gente vai reformar a casa toda. Derrubaram a casa inteira. E eles vão morar onde? Já aluguei uma casa, eles vão morar lá enquanto a gente faz a reforma. Meus irmãos, é muito lindo ajudar. O pastor Kerly saiu nas empresas de material de construção, pedindo alguma coisa. Ele disse: para mim eu não peço, mas para o outro eu peço. Aí foi lá pedir. Chegou numa casa de material de construção, lá no Bessa, e disse: olha, estamos fazendo isso, e mostrou as fotos, mostrou o menino, mostrou tudo. O caso: pastor, vamos pegar aí o que é que o senhor está precisando. Pegou tudo. Na hora que o pastor foi pagar, ele disse: não é nada, pastor, é uma oferta para esse menino. E aí o pastor: muito obrigado, você está ajudando. E aquele homem disse assim, nem era crente, ele disse: não, sou eu que estou sendo ajudado, porque o senhor está me fazendo muito bem, e eu saber que eu posso ajudar essa criança que está precisando de alguma coisa. Um não crente. Agora imagine a alegria que tem que ter no coração do crente em ajudar alguém. Você pode viver egoisticamente
e assim será triste para sempre. Ou você pode viver altruisticamente, tendo prazer em ajudar e ser uma pessoa alegre e feliz. Quando você faz o bem, você está liberando uma força que está dentro de você, tão poderosa que você não pode nem imaginar. Por isso, enquanto puderes, vamos fazer o bem. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você traz gravado em você o amor de Jesus Cristo, aquele que foi pregado na cruz. Então faça o bem, sempre faça o bem, porque o bem está em você. Sabe por quê? Porque o amor de Deus está em você. Bote para fora esse amor. Como diz a palavra, não ame só de palavras, ame de ações, ame fazendo alguma coisa. Nós precisamos tirar de dentro de nós esse amor de Deus que está em nós e colocar para fora, em ajudar as pessoas o máximo que a gente puder fazer. Por que precisamos fazer o bem? Porque nós vamos colher aquilo que estamos semeando. Ao seu tempo ceifaremos. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. O que nos ensina a Bíblia a esse respeito? Em primeiro lugar, vamos colher aquilo que plantamos no sentido negativo. Provérbios 26:27. Olha o que diz: quem coloca uma armadilha para os outros, acaba caindo nela. Quem rola uma pedra, será esmagado por ela. Então quem faz a armadilha, vai cair nela. O meu conselheiro, que já faleceu, eu já disse várias vezes que eu passava muito tempo com ele, uma vez por semana, pelo menos eu passava uma tarde com ele, pastor José de Brito Barros, que morreu com um ministério lindíssimo, e o final dos seus dias foi em João Pessoa, quando ele começou a trabalhar com crianças. Foi um grande amigo e conselheiro. E uma vez eu conversei com ele que tinha uma pessoa que não gostava de mim e estava levantando alguns falsos ao meu respeito lá no seminário. Não tem sempre aquela pessoa que não vai com a sua cara, né? Quando a pessoa não vai com a sua cara e ela tem um bom caráter, não é muito ruim não, porque ela não fala nada de você, nem de mal nem de bem, mas também ela anula você, não tem nada, é como aquela pessoa que não tem nenhum valor. Mas quando a pessoa não gosta de você e é mau caráter, ela vai inventar história, vai levantar calúnia, vai fazer tudo o inferno da sua vida. E eu tinha uma pessoa assim no seminário fazendo isso. E aí eu procurei o pastor, conversei com ele, eu disse: pastor, o meu temperamento de antigamente, eu resolvia isso em 2 tempos. Aí comecei a botar para fora aquele negócio, e ele foi ouvindo, o que ele ouvia assim, bem quietinho. Quando eu terminei, eu disse assim: o que é que eu faço com essa pessoa? Eu pensei que ele disse assim: dê uns tapas nele, pega ele pelo colarinho, joga ele no chão, dê 2 bicudas na canela. Eu pensei que ele ia dizer isso. Ele fez assim: olha, não faça nada. Eu vou lhe dizer uma frase que eu aprendi e você nunca mais vai esquecer: o mal, pelo seu próprio mal, se destrói. Não faça nada, porque quem luta por você é o Senhor. Então fique tranquilo, acalme a sua alma, deixe de valentia. A gente usa muito essa expressão lá no Nordeste, que essa luta não é sua, é do Senhor. Deixe que o Senhor já resolveu essa situação. E aí eu acalmei minha alma, fiquei tranquilo. Ele era mais que um pai, um amigo, um pastor maravilhoso. Tinha condições de me aconselhar. Na época que eu pedi esse conselho, eu estava no seminário e ele já tinha lá seus 39 anos de ministério. Tinha uma capacidade, uma experiência fora do comum. Quem coloca uma armadilha, vai cair nela. Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Agora, no sentido positivo,
Olha o que diz Eclesiastes 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. 2 Tessalonicenses 3,13. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Mateus 10,42. Se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Suas mãos nunca voltarão vazias, sempre que você estendê-las em um gesto de bondade e amor, nunca voltarão vazias. Fazei, diz a palavra, é um imperativo. A todos significa que não existe barreiras, não podemos ter barreiras para fazer o bem. Fazer o bem sempre, fazer o bem agora, fazer o bem todas as vezes que tivermos oportunidade, porque foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Em Atos 10:4, nossas obras sobem ao Senhor. Olha o que diz a palavra. Atemorizado, Cornélio olhou e se perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Meus amados irmãos, que as nossas ações de amor, que as nossas ações de perdão, que as nossas atitudes também subam como um memorial de oferta ao nosso Deus maravilhoso. Que a atitude de Jesus em nós seja hoje e sempre, e que sempre estejamos dispostos a fazer o bem, não somente hoje, mas em toda a história de nossas vidas. E que Ele nos abençoe no nome de Jesus, amém?